E aí, galera? Imagina você ser o banco que financia aquela padaria do bairro que virou franquia. Ou a fábrica de peças que todo mundo usa, mas ninguém vê. Não é Wall Street com arranha-céus brilhantes. É Main Street. E a empresa que literalmente carrega esse nome na bolsa americana, a Main Street Capital Corporation. A Main vive exatamente disso. Hoje ela gerencia mais de 9 bilhões de dólares em capital, investindo em empresas menores que os gigantes do private equity simplesmente ignoram. E o timing não podia ser melhor, com juros ainda elevados, incerteza econômica e os bancos tradicionais cada vez mais cautelosos. Essas empresas do meio do caminho precisam de quem realmente entende o jogo delas. Pensa comigo, enquanto todo mundo na internet só discute Big Tech e inteligência artificial, tem uma máquina silenciosa que vem entregando dividendos mensais consistentes, crescimento de valor patrimonial e retornos sólidos para quem sabe onde olhar. Hoje vamos fazer o raio-x completo dessa BDC diferenciada. Sem firula, sem recomendação de compra ou venda, apenas análise pura. Os números que importam e o que realmente está em jogo agora. Vamos nessa? Eles fazem o famoso financiamento de balcão único. Uma mistura de dívida garantida, dívida subordinada e até participação acionária direta. Isso significa que quando a empresa investida cresce, a Main Street ganha duas vezes. Primeiro com os juros da dívida que ela cobrou e, depois, com a valorização das ações que ela guardou na carteira. Trazendo para uma analogia de bar, é como se você fosse aquele tio rico da família que empresta dinheiro para o sobrinho abrir um negócio. Só que em vez de apenas cobrar os juros combinados todo mês, você exige 20% de participação na empresa. Se o negócio bombar e virar uma franquia gigante, você come o bolo inteiro, ganha os juros e o prêmio pela venda das ações lá na frente. Eles dividem isso em duas estratégias principais. No Lower Middle Market, eles têm mais controle. Pegam participações significativas de cerca de 30% do portfólio e seguram o investimento, por um prazo longuíssimo, quase permanente. É aqui que mora o verdadeiro diferencial deles. Já na parte de empréstimos privados, o foco é mais em dívida garantida, com menos risco acionário e um fluxo de caixa mais previsível. Além de tudo isso, eles têm um braço próprio, de gestão de ativos que gera uma receita extra com taxas de serviços. O crescimento deles vem de conseguir fechar bons negócios, reinvestir bem o caixa e, principalmente, do crescimento orgânico dessas empresas que estão na carteira. Tudo isso muito bem diversificado em dezenas de indústrias diferentes, sem apostar todas as fichas em uma única tendência de mercado. Vamos aos números do primeiro trimestre de 2026, que saíram fresquinhos. A receita total de investimentos ficou em 140,1 milhões de dólares no trimestre. É um crescimento anual modesto, na casa dos 2%, mas consistente. Não é um salto explosivo, porque eles são extremamente seletivos. Preferem qualidade de crédito a um volume desenfreado de contratos. Agora, as margens são brutais. A relação de despesas operacionais sobre os ativos é de apenas 1,3%, uma das mais baixas de todo o setor de BDCS. De novo, isso acontece porque eles têm gestão interna. Eles simplesmente moem os concorrentes em eficiência, enquanto muito fundo por aí cobra mais de 2% de taxa de administração. A Main Street consegue segurar esse custo e repassar mais para o bolso do investidor. O grande diferencial deles começa na originação própria de negócios no Lower Middle Market, um segmento que é pouquíssimo atendido pelos grandes bancos ou pelos gigantes de private equity. Somado a isso, a estrutura interna de gestão garante um custo baixíssimo e um alinhamento brutal com o acionista. Essa capacidade de oferecer tudo em um só lugar, dívida e sociedade, cria relacionamentos longos e muito firmes. As empresas não trocam de parceiro financeiro facilmente. Para fechar o castelo, eles têm mais de 20 anos de histórico impecável e acesso a financiamentos muito baratos, garantidos pelo governo americano. É o tipo de reputação e estrutura que não se copia da noite para o dia. Mas e o outro lado da moeda? Quais são os riscos? O primeiro é a sensibilidade macroeconômica. Uma recessão forte bate primeiro e mais pesado nas empresas de menor porte, e o valor de mercado das ações que a Main Street possui pode derreter rapidamente. O segundo ponto são as taxas de juros. Embora eles repassem o custo flutuante para os clientes, as margens podem sofrer compressão dependendo do cenário. Temos também a falta de liquidez do portfólio.
já que são investimentos privados e muito difíceis de vender rápido em caso de crise. Por fim, há a dependência contínua de encontrar bons negócios e a concorrência crescente de outros fundos de crédito privado que estão de olho nesse mercado. Eles mitigam isso muito bem com diversificação, mas ninguém está totalmente imune. Olhando para o valuation, hoje a Main negocia com um prêmio significativo sobre o seu valor patrimonial, chegando a ficar 50% acima do NAV em alguns momentos recentes, o que é considerado alto para o setor. O múltiplo de preço-lucro gira em torno de 10 a 11 vezes, e o dividend yield é historicamente atraente, na casa dos 6% a 8%, somando os pagamentos mensais e os extras. Historicamente, ela merece negociar com prêmio porque entrega exatamente o que promete: dividendos crescentes, valor patrimonial, subindo na maioria dos trimestres e uma gestão muito conservadora. Mas um prêmio alto significa que o mercado está extremamente otimista, pagando caro pela estabilidade e pela previsibilidade da renda. Está cara? Depende da sua lente de investidor. Para quem valoriza fluxo de caixa mensal, crescimento de dividendos e um veículo altamente eficiente, o preço parece fazer sentido pelo prêmio de qualidade. Para quem é mais focado em barganhas e prefere comprar ativos com desconto sobre o valor patrimonial, ela pode parecer esticada. O mercado está precificando a liderança dela. Mas qualquer tropeço em empresas inadimplentes ou revisões de valor de mercado pode machucar o preço da ação. Aqui não tem recomendação, apenas um mapa do terreno. O preço justo vai depender exclusivamente da sua visão sobre os rumos da economia americana nos próximos anos. Lembrando mais uma vez, esta análise tem caráter puramente educativo e não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Faça sua própria pesquisa, entenda seu perfil de risco e diversifique seu patrimônio. Mercado financeiro envolve riscos reais. E agora eu quero ouvir de você que me acompanhou até aqui. Você acha que a Main Street continua dominando esse mercado de empresas menores nos próximos 5 anos? Ou o setor de crédito privado está ficando saturado e competitivo demais? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu vou ler e responder. Se você gostou desse raio-x completo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas análises de empresas internacionais. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima, pessoal! Fiquem espertos com o dinheiro de vocês.